Desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e vi que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. E o vaso que ele fazia o barro quebrou-se na sua mão. Então tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a minha palavra do Senhor, dizendo: porventura não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém? Uma palavra bastante conhecida pela igreja. Creio que os irmãos já leram, já meditaram nesta palavra, já ouviram diversas pregações sobre esta palavra. Eu estava na tarde de hoje falando com o Senhor, e o Senhor me trouxe essa palavra, né? Uma palavra que Deus traz ao coração do profeta. É um tempo difícil, é um tempo árduo, a qual o povo descria daquilo que ele falava e daquilo que Deus colocava na boca dele, né? O profeta Jeremias, ele profetizou e pregou durante 40 anos sobre Israel. E muitos taxavam ele, muitos não acreditavam nele, muitos não davam crédito ao que o profeta falava, ao que o profeta dizia. Por diversas vezes usado por Deus, ele muitas vezes questiona a Deus acerca do teu chamado, acerca do que Deus tinha sobre a tua vida. Podemos observar no versículo 17 a descrença do povo. O povo faz pouco caso do profeta. O profeta prega, o profeta ensina, o profeta dá direção, o profeta tenta trazer o povo de volta para Deus. E é nesse momento que ele começa a indagar a Deus acerca daquilo que Deus tinha sobre a tua vida. Ele começa a indagar ao Senhor acerca do propósito que Deus tinha na tua vida. Muitas das vezes ele indagava ao Senhor: por que pregar? Por que profetizar? Se o povo não me ouve, se o povo não me dá credibilidade. Mas o segredo está aqui, irmão. O problema é que o povo não ouve, mas a solução tem que ser você ser deixado usado por Deus. Independentemente de quem creia, de quem não acredite. A palavra de Deus, ela tem que ser pregada, ela tem que ser profetizada. Se vai surtir efeito só naqueles que têm o coração aberto para ouvir a palavra de Deus e para se libertar do mundo pecaminoso. É interessante porque ele começa a indagar ao Senhor. E no capítulo 18, no versículo 1 que ora lemos, Deus vai mandar ele descer a casa do oleiro. É interessante porque Deus fala assim, ó: levanta-te e desce a casa do oleiro. Só levanta quem está sentado, só levanta quem está deitado, só levanta quem está prostrado perante alguma situação. Só levanta quem deixou cair o teu semblante porque o povo não ouve, porque o povo não escuta. Só levanta, irmão, quem está desacreditado daquilo que Deus propôs sobre a tua vida. É por isso que Deus fala para o profeta: olha, levanta e desce a casa do oleiro. Deus usa o sentido figurado como oleiro. Por quê? Porque lá no livro de Romanos, Paulo vai dizer que existem os vasos de barro, existem os vasos existem os outros vasos. Mas Deus, ele usa o vaso de barro. Por quê? Porque Deus, ele pode desmanchar e fazer outro vaso. Aleluia! E é interessante que Deus, ele fala assim para o profeta: eu poderei fazer eu com a casa de Israel, assim como o oleiro está fazendo com o vaso? Pode, irmão. Deus, ele coloca o povo como barro. E Deus, ele pode fazer o que ele quer. E Deus, ele usa o profeta, né, aqui dizendo para ele: olha, levanta, desce a casa do oleiro, porque lá te farei ouvir as minhas palavras. Pastora Vanessa, é interessante que quando ele chega na porta da casa do oleiro, o oleiro está trabalhando no vaso, só que Deus está em silêncio. O oleiro está trabalhando no barro, meu pastor Cláudio, mas o Deus está em silêncio. O oleiro está moldando o vaso, mas Deus está em silêncio. O oleiro está trabalhando no vaso, a rodeia está rodando, a mão do oleiro está trabalhando, está moldando o barro. Aleluia! Mas é interessante que Deus está em silêncio. E quando Deus vai falar? Quando o vaso se quebra na mão do oleiro. Oh, aleluia! É interessante aqui, por quê? Porque não foi Deus que quebrou o vaso, não foi Satanás que quebrou o barro, mas o barro se quebrou. E quem é o barro? Somos nós. E é nós que deixamos se quebrar na mão do olheiro, que é o nosso Deus. Aleluia! Por isso, nesta noite, irmão, você é barro, deixa Deus trabalhar, deixa Deus te moldar em nome de Jesus. Eu agradeço a minha oportunidade. Glória a Deus.
Glória a Deus.